Pronto, né? Começou a gravar. Então, boa tarde a todos. Continuando nosso curso, né, para preparação para Santa Casa, hoje é a nossa quarta aula. Vou apresentar aqui a tela. Hoje o tema é um tema bem importante, não só porque cai, né, mas também porque a gente vê bastante no dia a dia lá da Santa Casa. Então, beleza. Acho que todo mundo já está vendo, né? Choque. Então, o tema de hoje é choque. Tá dando para me ouvir legal? Só quero saber isso. Ouvir, ver os slides, tudo certinho? Dei o feedback aí de vocês só para... Fechou. Então, bora lá, gente. A gente já falou na primeira aula, atendimento inicial pós-traumatizado. Na segunda aula, atendimento de via aérea, mais intubação traqueal e drogas da IoT. Está gravado também lá no nosso Drive. E hoje é sobre choque, né? Um tema, assim, muito importante e a gente vai entender a importância ao longo da aula. Beleza. Então, por que eu vou falar de choque, sendo que a gente já falou de ABCDE de forma geral, na primeira aula, e na segunda aula a gente começou a falar do A. Aí você poderia pensar assim, poxa, Gabriel, mas não seria mais lógico você falar do B, do C, do D, do E e depois falar de choque? Aparentemente sim, né? Mas na verdade não. Por quê? Primeiro que eu estou seguindo a ordem do ATLS. E segundo, eu até pensei em mudar a ordem, mas depois eu percebi que faz sentido essa ordem. Porque uma das principais causas de choque estão no B, no C e no E. Então, não faz sentido eu explicar o trauma torácico, falar do B, e sem vocês entenderem o que é choque, entendeu? Então, a aula de hoje, ela dá um substrato para a gente, intelectual, para entendermos a próxima aula, que vai ser sobre o B, depois o C, vamos ter o D também, que pode ter um choque relacionado com o D, e depois com o E. Então, é como se fosse um conhecimento a mais para a gente entender o restante do BCDE, visto que já vimos o A. Então, vamos começar vendo um pouquinho da importância, né? ARO, 65 anos, na sala vermelha da Santa Casa, devido à suspeita de infarto. Você olha no monitor e se assusta com a pressão arterial, 9/4. Imediatamente vai falar para o preceptor que aquele paciente está em choque. Será que isso está certo? Né? Será que essa conduta que você tomou, esse raciocínio que você fez, está correto? Porque quando a gente pensa em choque, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é paciente hipotenso, paciente que está com a pressão muito baixa, porque está perdendo sangue ou aconteceu alguma coisa que a pressão caiu bastante. Porém, choque não é sinônimo de pressão baixa. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Esse caso aí é um caso baseado em fatos reais, que eu vi lá na Santa Casa. O paciente estava com a pressão baixa, e um colega estagiário chegou para o residente, para o preceptor, e falou assim, o paciente está chocando. O preceptor, e choque é grave, né? O preceptor levantou rapidamente, foi perto do paciente e foi ver o pulso do paciente. Ela falou para o menino, ele não está chocando. Então, o que ela usou? Qual foi o raciocínio dela para falar que aquele paciente não estava em choque? Então, vamos lá. Segundo a ATLS, 10ª edição, o choque é conceituado como uma anormalidade do sistema circulatório que resulta em perfusão orgânica e oxigenação tecidual inadequadas. Então, peraí. Choque é conceituado como uma anormalidade do sistema circulatório, beleza? Que vai resultar em uma perfusão e uma oxigenação tecidual inadequadas. Tá, vamos tentar entender um pouquinho melhor isso. Aquele caso que eu acabei de falar, da pessoa que simplesmente chega, olha o monitor e vê um paciente com a pressão muito baixa e acha que ele está em choque, tem que tomar muito cuidado, porque isso não é parâmetro para definir choque. No ATLS fala o seguinte, nenhum sinal vital, ou teste laboratorial, porque a gente pode pedir alguns testes laboratoriais, como lactato, nenhum deles, nem sinal vital, nem teste laboratorial de forma isolada, é capaz de diagnosticar o choque de forma definitiva. Então, a gente já começa a dar os primeiros passos para entender um pouco do choque. A gente já viu que é uma má perfusão tecidual, ok? E que nenhum sinal vital isolado ou teste laboratorial pode diagnosticar o choque de forma definitiva. E também vimos que choque não é sinônimo de pressão baixa. Aí você começa a pensar, tá, então como que eu vou reconhecer o choque, né? Se eu já entendi que não é igual a pressão baixa, mas ele é igual a quê, então? Antes de falarmos disso, nossa aula ela é dividida em choque hemorrágico, que é o que mais cai nas provas, mais caiu na prova da Santa Casa também, e em residência. E também, no final da aula, bem rapidamente, a gente vai falar dos choques não hemorrágicos. Então, choque obstrutivo, choque cardiogênico,
e choque distributivo. Então, a gente vai entender tudo isso nessa aula. Então, vamos lá. Choque hemorrágico. Ela é a principal causa de choque do politraumatizado. O cara que está politraumatizado e está em choque, e eu vou falar como que a gente vai identificar esse choque, mas ele está politraumatizado e está em choque, estado de choque, eu vou considerar, primeiramente, que ele pode estar em choque hipovolêmico, choque hemorrágico. É como se fosse, como eu coloquei na imagem, como se fosse um ralo aberto, né, sangrando. Então, como assim? Digamos que tem uma hemorragia externa, pode ser uma hemorragia externa, então está saindo sangue do corpo, não está indo pelo ralo, está saindo. Ou pode ser uma hemorragia interna, ele pode estar sangrando dentro dele mesmo. De qualquer forma, o sangue está saindo pelo ralo. E o que seria esse ralo? Seria os vasos sanguíneos. Então, o sangue ele não está circulando nos vasos sanguíneos, está fora dos vasos sanguíneos por algum motivo. O choque hemorrágico é isso, o sangue ele está fora dos vasos sanguíneos por algum motivo. Beleza. Quais são as principais etiologias? A gente tem trauma torácico, por isso que eu falei que na aula que vem nós vamos falar de trauma torácico, e para entender o choque oriundo do trauma torácico, a gente precisa entender o que é o choque, né? Então, etiologia, trauma torácico, trauma abdominal, que a gente vai ver, e pelve retroperitônio, então isso a gente vai ver isso no C do ABCDE, né, que vai ser daqui 2 semanas, e ossos longos, que quando a gente aborda fraturas lá no E do ABCDE. Então, as principais etiologias do choque hemorrágico são essas, então, tórax, abdômen, pelve retroperitônio e ossos longos. Beleza. Agora vamos começar a entender aquilo que eu comecei abordando. Eu falei, né? Choque não é sinônimo de pressão baixa. Mas aí fica a dúvida. Poxa, eu achava que a pressão arterial era o melhor parâmetro para identificar o choque. Não é o melhor parâmetro? Não. Aí você pode falar assim, não, Gabriel, mas eu posso te provar que é o melhor parâmetro, porque assim, eu sei a fórmula da pressão arterial. Pressão arterial é igual a débito cardíaco. O que é débito cardíaco? É aquele volume que chega, né, e é circulado no nosso corpo. Então, em torno de 4 a 5 litros, geralmente, né? 4,5 a 5 litros. Então, débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Tá, você sabe dessa forma. Aí você pode falar para mim. E o débito cardíaco é igual ao volume que o meu coração ejeta, que é o volume sistólico, como está na fórmula ali, vezes a frequência cardíaca. Você fala para mim assim. Não. E você fala para mim, se está caindo o débito cardíaco, porque afinal ele está perdendo sangue, consequentemente perde volume para circular, né? Nosso coração tem 4 câmaras, e aí na câmara e aí do ventrículo esquerdo nós temos que o sangue ele é ejetado para a aorta e nisso para o resto do corpo. Aí você fala, se eu tenho uma perda de sangue, então eu vou diminuir o meu volume sistólico, eu vou diminuir a quantidade de sangue que está saindo do meu coração. Consequentemente, minha pressão arterial baixa. Aí você fala, pronto, matei seu argumento. O choque hemorrágico, então, num choque que é de origem hipovolêmica, eu vou falar que a pressão arterial é o parâmetro que eu vou analisar. Sabe por que isso está errado? Por que a gente não pode falar que choque é sinônimo de pressão baixa? Por conta disso aqui, ó. A pressão arterial, realmente, na maioria dos choques, ela cai, mas é um parâmetro tardio. E esse é o problema. Por que é um parâmetro tardio? Porque até 30% de perda de sangue, o seu corpo consegue compensar. Então, peraí, se eu perdi 15% de sangue, quer dizer que eu posso estar com a pressão normal? Exatamente. E ao mesmo tempo eu posso estar com choque e eu posso morrer por conta disso? Exatamente. Por isso que você chegar numa sala de emergência, ver uma pressão baixa e falar que o paciente está chocado por conta da pressão única e exclusivamente, é errado. É errado. Porque ele pode ser por conta de choque? Pode, mas eu tenho que olhar outros parâmetros para avaliar se realmente aquela pressão do paciente é por conta de um choque. Ou se não, sei lá, a pressão basal dele, ou ele está um pouco mais hipotenso, mas não é devido a um choque, devido a uma perda de sangue, enfim. Então, isso aqui tem que ser muito claro na nossa cabeça, porque as questões gostam de cobrar isso e vocês vão ver daqui a pouquinho. Aí você fala, Gabriel, entendi. Já entendi que o choque não é sinônimo de pressão baixa. Mas então me fala o que eu vou olhar no paciente para falar que ele está com choque, né? Para que eu suspeite de choque hemorrágico. O ATLS, ele garante que os sinais precoces de choque são taquicardia e vasoconstrição cutânea. Por que taquicardia? Lembra lá que eu falei? Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Se você está perdendo sangue, se o paciente está perdendo sangue,
Você concorda comigo que o volume sistólico, como eu já até comentei com vocês, o volume sistólico, que é aquele volume que vai sair do meu coração para o resto do meu corpo, vai diminuir. Eu estou com pouco sangue. Beleza. Mas acontece uma coisa interessante. Até 30% de perda de sangue, eu tenho mecanismos compensatórios. Meu sistema nervoso simpático, ele age. Meus barorreceptores, eles vão atuar para fazer com que haja uma regulação dessa pressão arterial. E é por isso que nós falamos que um dos sinais precoces é aumento da frequência cardíaca. Por quê? O volume ele está diminuindo, mas eu preciso compensar de alguma forma. E quando a gente olha a forma da pressão arterial, o que contrabalanceia com o volume sistólico é a frequência cardíaca. Então, o sistema nervoso simpático ele vai atuar aumentando a frequência cardíaca para que a pressão arterial se mantenha a mesma, até 30%. Outra coisa que acontece é que há um aumento na resistência vascular periférica. Então, os vasos da periferia, e aí a gente já vai para o segundo tópico até, né, que é sinais precoces de vasoconstrição cutânea, eles começam a se contrair com um objetivo claro e único, é mandar sangue para quem merece. É para o cérebro e é para o coração, porque sem eles já era o paciente. Por isso que um paciente com choque, ele vai estar, geralmente, com sinais precoces, taquicárdico e mal perfundido. Cianose, então, arroxeamento das extremidades, pode ser lábios, dedos, enfim. Palidez, pele fria, às vezes sudoreica, pulso fino. Olha que interessante o que o OTLS coloca. Todo traumatizado que apresenta pele fria e está taquicárdico deve ser considerado em estado de choque até que se prove o contrário. Esse é um ótimo parâmetro. Olhar para o monitor, ver a pressão caindo e falar ele está em choque é um erro. Agora, chegar no paciente, pode ser que a pressão dele esteja caindo, ou até mesmo não, pressão normal. Chegou no paciente, está com pele fria, vítima de trauma, está taquicárdico, frequência cardíaca acima de 100, opa, até que se prove o contrário, esse paciente está em choque. Até que se prove o contrário, esse paciente está em choque. Por isso que, naquele primeiro exemplo que eu dei, que eu falei que o estagiário comentou com a doutora, olha, esse paciente está chocado. Aí ela foi correndo para cima do paciente e foi ver o pulso. Foi olhar o paciente, viu que ele não estava taquicárdico, viu que ele não estava com pele fria, viu que o pulso não estava fino. Então, muito provavelmente, ele não estava em choque. Porque se o sinal precoce não aconteceu, então aquela hipotensão é de outra etiologia, mas não perda volêmica. Beleza? Então, olha a sacada, né? Uma pessoa experiente chegou na cena ali, na sala vermelha, e viu exatamente os parâmetros mais precoces. Taquicardia e a perfusão periférica. Beleza. Outro ponto. Se eu estou perdendo muito sangue, minha hemoglobina e meu hematócrito, eles podem cair. Porém, olha o que eu coloquei ali, né? Que vem lá do ATLS também. Valor normal de hematócrito não descarta perda de sanguínea significativa. Alterações do lactato, que é um exame, né, para você colhe o sangue do paciente, vê dose lactato, para ver se ele está, a gravidade desse choque. Isso, então, alteração de lactato vê gravidade de choque e monitora a resposta ao tratamento. Porque, basicamente, o lactato ele vem do metabolismo anaeróbico. O paciente está com pouco oxigênio. Por que ele está com pouco oxigênio? Porque está com pouco sangue. Se ele está com pouco sangue, ele vai estar com pouco oxigênio. Então, as células precisam gerar energia de alguma forma. Se não tem oxigênio, eu vou gerar por anaerobiose. E aí, o produto de uma anaerobiose é lactato. E aí, aumenta o lactato. Então, dependendo do grau do choque, o lactato aumenta bastante. E é parâmetro para a gente ir fazendo isso de forma seriada, para ver se está melhorando o tratamento desse paciente. Então, até aqui, o que a gente precisa entender? Choque não é sinônimo de hipotensão. A hipotensão, ela começa a aparecer a partir de mais de 30% de perda sanguínea. Os sinais precoces de choque são taquicardia, por mecanismo compensatório, porque estou diminuindo meu volume sistólico, meu coração está mandando menos sangue para o corpo, consequentemente, eu tenho que aumentar minha frequência cardíaca, e eu tenho vasoconstrição periférica. As minhas extremidades vão ficar mais pegajosas, frias, pulso fino e cianóticas, e ao mesmo tempo ela faz isso para mandar mais sangue para o coração e para o cérebro. Até aqui a gente precisa entender isso.
Beleza. Agora a gente vai para a prática, né? Praticar a questão 1. Eu vou colocar lá no grupo a, a enquete. Leem aí e respondam lá. Beleza. Então fica fácil, né? Depois que a gente explicou isso. Então, paciente de 30 anos, vítima de acidente com motocicleta, colidiu com um poste. Deu entrada no PS, confuso, hipotenso e perfusão capilar diminuída. Considerando o caso descrito, a alternativa correta. A maneira mais efetiva é verificar o local da perda de sangue para restabelecer a pressão do paciente. A maneira mais efetiva é nós olharmos os sinais precoces, né? B, confiar exclusivamente na pressão sistólica como indicador resulta em reconhecimento precoce do estado de choque? Não, isso é sinal tardio. A partir de 30% é que eu começo a ter hipotensão. C, os sinais mais precoces da perda de volume sanguíneo na maioria dos adultos são devido a taquicardia e vasoconstrição cutânea. Essa é a nossa resposta. A D está incorreta porque ele brinca com os valores aí. No lactente, a frequência cardíaca ela tem que ser maior que 160, na criança é maior que 140, na até puberdade maior que 120 e nos adultos maior que 100, tá? Então ele só bagunça os valores aí, mas está errado. Até porque a gente sabe, né? Só pelo adulto a gente já saberia. É acima de 100, beleza? Mas os outros também ele coloca tudo menor. Próxima questão. Beleza. Até pode pensar, nossa, questão repetida, né? Mas eu coloquei essa questão porque, olha o que diz na letra A, né? Os níveis altos de hematócrito e de hemoglobina descartam a gravidade do choque. Essa questão é justamente para a gente ver como que é cobrado aquele conceito que eu falei. Que eles brincam com isso. Porque se eu estou com uma perda de sangue, quer dizer, então, que o meu hematócrito e a minha hemoglobina vão cair, né? Não necessariamente. Então, a gente consegue descartar essas alternativas aí, que acabam tentando fazer com que a gente caia, né? Então, só para fixar bem. Beleza. Aí a gente vai para uma parte da aula que é, você fala assim, nossa, que tabela gigante é essa que você está me apresentando? Essa tabela é da classificação de perda volêmica do ATLS nona edição. Beleza. Muitos dados, muitos números. Essa daqui é a classificação hemorrágica conforme perda volêmica do ATLS décima edição, que é a última edição, 2018. Você vê assim, cara, que loucura, né? Um monte de setinha, setinha para o lado, setinha para cima, setinha para baixo. Aí você fica que nem esse carinha que eu coloquei do lado, né? A gente fica assim, tipo, meu Deus, muitas informações. Mas eu simplifiquei nessa tabela mais resumida, peguei dados das duas e coloquei aqui e sublinhei aquilo que é o mais importante. Então, vamos bem com calma, porque isso cai bastante nas provas. E é bem importante a gente ter pelo menos alguns parâmetros decorados. Olha só que fácil. Eu falei para vocês que a pressão ela começa a cair a partir de mais de 30% de perda volêmica, certo? Ou seja, olha que interessante. A gente unir as informações. No choque classe 1 e classe 2, a pressão arterial vai estar normal. Por quê? Até o choque classe 2, ele perdeu menos de 30%. Então, se o paciente ele estiver com hipotensão e pedir para classificar essa perda volêmica, você automaticamente já sabe que só pode ser classe 3 ou classe 4. Então, pela pressão arterial, é muito simples. Você sabe que
Classe 3, ó, 3, 30. Então, acima de 30% é classe 3. Deu para pegar, né? Então, classe 3, número 3, e acima de 30, perda volêmica e hipotensão. Então, dá para ir gravando por essas estratégias assim, mnemônicas. Se é classe 3, é 30 para cima, eu sei que é perda volêmica, e aí eu tenho hipotensão. Beleza, então, a parte de pressão, o que vai ser um parâmetro que a gente vai olhar no exercício, se ele der, né? É maior que 30, né? Maior que 30% de perda volêmica, aí realmente minha pressão vai cair. Beleza. Agora vamos olhar outro parâmetro que geralmente a gente usa muito para avaliar a classificação desse choque, que é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca também é tranquilo. Por quê? Choque classe 1. O choque classe 1 é um choque que ele ainda não está taquicárdico. Beleza? Então, a frequência cardíaca dele vai estar abaixo de 100. Frequência cardíaca abaixo de 100, lembrando, pressão normal. Agora, se ele estiver hipotenso, beleza, se ele estiver normotenso, né, com pressão normal, aí você vai falar para mim assim, Gabriel, se ele está normotenso, só pode ser 1 e 2, beleza. Aí eu vou olhar a frequência cardíaca. Olha a frequência cardíaca, ele está taquicárdico. Mas como é choque classe 2, ele vai até 120. 120 tem o número 2, né? Então, até 120. Está taquicárdico, mas é até 120. Beleza. Então, eu classifico ele como choque classe 2. Por quê? Olhei pressão, está normal. Só pode ser choque classe 1, choque classe 2. Se for frequência cardíaca normal, classe 1. Se tiver uma frequência cardíaca até 120, eu considero como choque classe 2. Bem tranquilo, né? Então, eu vou olhar esses dois parâmetros básicos. Quando eu penso em um choque que tem muita hipotensão, então ele está hipotenso, então Gabriel, hipotenso, choque classe 3 ou 4, certo? Isso mesmo. Então, beleza, como que eu vou diferenciar o 3 do 4? Frequência cardíaca. Olha a frequência cardíaca, acima de 140. Pera, de novo, classe 4, acima de 140. 4 também. Aí é classe 4. Então, assim, só pensar em dois passos. Primeiro passo, eu olho a pressão arterial. Pressão arterial está normal, só pode ser classe 1, classe 2. Não está taquicárdico? Classe 1. Está taquicárdico até 120? Classe 2. Ele está hipotenso, Gabriel. Ok, abre mais duas opções, 3 ou 4. Está acima de 140 da frequência cardíaca? Está. Opa, classe 4. Não, não está. Então, está entre 120 e 130, né? Até 140, na verdade, até 139. Então, ele vai estar em choque classe 3. A parte de perda de sangue é muito difícil eles cobrarem, né? Essa parte de até quantos por cento. Mas também não é complicado a gente entender. Porque, olha só, a perda de sangue, lembra que eu falei que só cai a pressão acima de 30? Beleza. Então, classe 3, de 30 até 39%, até 40%, vai. Então, fácil. Classe 4, acima de 40%. Beleza. Tranquilo. Perdeu mais de 40%, classe 4, 4 com 4. Então, é bem assim, né, quando a gente pensa no número do choque, classificação do choque, e esses números de porcentagem e tal, acaba batendo. Então, fica fácil de decorar. A parte de perda de sangue é um pouco mais chatinho, né? Porque aí não dá tanto para fazer essas estratégias, mas também o melhor é que não é muito cobrado. Então, até 750 ml é classe 1 e 750 a 1.500. Nas questões, eles não vão confundir assim. Na vida real, pode. Entendeu? Mas nas questões, eles seguem a tabela. Isso aqui é só um parâmetro. Mas ele pode, tipo, sei lá, ser choque classe 2 com a perda de sangue um pouquinho maior, sabe? Então, na vida real, isso acaba perdendo parâmetro. Mas nas questões, eles consideram só a classe. Nas questões, deixa eu ver aqui do Vini. Tem como ser normotenso mais BPM. E você trata o que é pior. Se ele estiver, Vini, se ele estiver... gente, por que é importante essa classificação? Para tratamento. Então, se ele estiver, se você considerar ele como classe 3, porque a frequência cardíaca dele já está a mais de 120, você vai considerar a classe 3 e vai manejar ele como classe 3. Beleza? Então, você vai considerar o pior, sempre considera o pior. Beleza. Então, fechou, né? Eu acho que dessa tabela, o que mais precisa ficar claro é se tem hipotensão e se não tem. Se tiver hipotensão, classe 3 ou 4. Se não tiver, classe 1 e 2. Se não tiver taquicárdico, 1. Se tiver, classe 2. E aí,
o parâmetro para acima de 140 de taquicardia com hipotensão, choque classe 4. Mais alguma dúvida dessa tabela? Dessa parte aqui que eu listei, que eu vou falar da necessidade de transfusão agora. Isso é muito importante, e quando vocês começarem a praticar em questões, isso vai ser bem fácil para vocês identificarem. Vocês vão olhar esses dois parâmetros, ou três ali, que vocês, se a questão der, sei lá, perda sanguínea, e aí já mata a questão. O finalzinho ali, que eu peguei da TLS 10ª edição, é a necessidade de transfusão. Então, vamos pensar. Transfusão, eu transfundi, tem plaqueta para transfundir, tem o hemácia para transfundir e tem plasma para transfundir. Tá. Você percebe que na classe 1 ele coloca para monitorar. Na classe 2 é possível que seja... por que monitorar, né? Porque ele pode evoluir para a classe 2, tá? Por isso que é monitorar. Já na classe 2, a gente vai ver daqui a pouco nos critérios de transfusão, ele é um possível candidato a fazer transfusão. A gente vai entender daqui a pouco por quê. Classe 3, você já tem que transfundir. E na classe 4, você tem que fazer protocolo de transfusão maciça. Você fala assim, Gabriel, eu não sei nem como transfunde, e muito menos transfusão maciça. Calma, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas só precisa entender que no 4 é protocolo de transfusão maciça, no 3 vai transfundir, no 2 é possível que transfunda, então eu vou falar o porquê que esse é possível, né? O que é o que está limitando ele para transfundir, e no 1 vai monitorar. Beleza, então vamos lá. Mais essa questão. Espera aí, deixa eu ver se essa questão foi. Essa questão já foi. Beleza. Reposição do perdido. Olha só. Para todos os pacientes com suspeita de choque hemorrágico, então, lembrando lá, taquicardia e sinais de hipoperfusão. Para todos os pacientes, eu vou fazer isso aí, ó. 2 acessos calibrosos na fossa antecubital, né, nessa região aqui do braço, onde está na imagem. De preferência, se não conseguir, você pode ir tentar em outros lugares. E se tiver muito difícil, pode tentar fazer intraósseo, se tiver kit no hospital, ou se o médico for experiente. Pode fazer acesso venoso central, pode até fazer dissecção de safena, dissecção de veias, para você conseguir transfundir, tá? Mas isso é se não der certo. Beleza. 2 acessos calibrosos. E eu vou infundir, isso é a atualização da última edição do ATLS, que é infusão de 1 litro, não é 2, não são 2, não são 1,5 litro, não são 3 litros. A gente vai infundir 1 litro de cristalóide aquecido. Gabriel, o que é cristalóide? Pode ser tanto Ringer lactato, tá, que é um tipo de soro que tem mais lactato, por isso Ringer lactato, ou soro fisiológico, que mais ou menos ali as concentrações de eletrólitos do nosso plasma. Beleza? Então, novamente, para todo paciente que eu estou desconfiando que ele está em choque, eu vou repor volume. Por que eu vou repor volume? Ora, eu preciso colocar volume nesse paciente para que eu consiga regular a pressão, para que eu consiga fazer perfusão adequada, eu preciso encher ele de volume. Porém, eu não posso fazer 1 milhão de volume para esse paciente, ele tem limite, então eu preciso monitorar. E aqui, eu coloquei o que eu vou monitorar. Vou monitorar aquilo que ele estava perdendo. Lembra? A frequência cardíaca dele estava alta, então vou monitorar para ver se já está mais baixa. A pressão dele não estava baixa, eu vou monitorar para ver se ela não está adequada. A perfusão dele não estava ruim, eu vou monitorar para ver se já melhorou, se já está mais coradinho. O status neurológico dele estava baixo, estava um pouco confuso, eu vou ver se melhorou. Então, beleza. Então, aqui, reposição para todos. Aí agora eu vou falar da reposição que é de sangue. Lembra? 1, monitorar. 2, classe 2, choque classe 2. É possível que eu transfunda. Classe 3, eu vou transfundir sangue. E classe 4, transfusão maciça. Olha só. Reposição, aí eu coloquei até a bolsinha de sangue agora ali que ele está recebendo, né? Nossa imagem. Quais são as indicações? Choque classe 3 e 4 vão receber. Vão receber. E também, se tiver, claro, né? Com resposta transitória ou ausência de resposta à infusão de cristalóide. Como assim, Gabriel? Lembra lá do choque classe 2? Eu falei que era possível de nós transfundirmos ele. Por que é possível? Porque se eu já fiz a reposição com cristalóide, 1 litro de cristalóide, infundi nele. Ele melhorou. Eu vou precisar colocar sangue? Não vou precisar. Eu não vou precisar. Então, é por isso que era o possível. É se a resposta a resposta transitória é o seguinte, ele melhorou, depois piorou. E a ausência de resposta é mais óbvio, né? Ele não melhorou. Então, nesse caso, eu incluo o choque grau 2. Beleza, né?
Então, cristalóide para todo mundo. Reposição padrão, que é o que a gente chama, que eu vou falar no próximo slide, classe 3, classe 4. Se ele é classe 2, teve uma resposta transitória ou ausência de resposta, eu vou optar por fazer a transfusão de sangue. Beleza. A reposição, ela pode ser padrão ou a maciça. Aí você fala, maciça é aquela que é classe 4? Essa mesmo. Beleza. Vamos começar com a reposição padrão. Isso cai muito. A reposição padrão, eu vou dar concentrado de hemácia para esse paciente. Só hemácia. Os outros componentes, tipo plaqueta, plasma, os outros componentes, eu vou ver se esse paciente está precisando. Então, peraí. Quer dizer que concentrado de hemácias eu vou dar para todos, esses que já têm indicação. Isso. Os outros componentes eu só vou dar se esse paciente estiver precisando. E aí tem alguns testes, coagulometria, dosagem de plaqueta, tromboelastografia. Então, são alguns testes que eu faço para ver se esse paciente está precisando. Eu não vou colocar nada além da hemácia se ele não estiver precisando. E como que eu sei se está precisando? Com os testes. Gabriel, e qual que é a indicação? Indicação, quando precisar de sangue e quando não tiver indicação dos protocolos de transfusão maciça. Então, essa é a indicação da reposição padrão. Ou seja, reposição padrão eu vou indicar no classe 3, 4. E eu vou indicar essa reposição padrão quando esse paciente não tiver indicação dos protocolos de transfusão maciça. Aí você fala assim, tá, e qual que é esse protocolo de transfusão maciça? Eu já entendi que 3 e 4 e para o 2, que não melhorou com cristalóide, eu vou mandar a padrão. E quando que eu vou escolher fazer a maciça? Aí a gente vai para a maciça. O que é a maciça? A maciça é uma estratégia hemostática balanceada. Então, lembra que na padrão, eu dei só hemácia. Na maciça, eu vou dar hemácia, eu vou dar plasma, eu vou dar plaqueta. Balanceado, 1 para 1 para 1. Beleza? E em quem que é indicado? Em choque grau 4, a gente já sabia disso desde a tabela, choque grau 4, ou o choque grau 2 ou 3, se tiver resposta transitória ou sem resposta à reposição volêmica inicial. Eu fiz cristalóide e não melhorou. Eu fiz padrão, né, solução padrão, e não melhorou. Eu vou ter que optar pela reposição maciça. Beleza. Aí você fala, e esse ABC score? Maior ou igual a 2? Aí tá aqui, ó. Isso aqui eu nunca vi cobrar em prova. Eu decorei para a Santa Casa, mas até nas questões eles não cobram, mas só para desencargo de consciência. Vai que eles cobram. Então, o ABC score é também para você ver se o paciente ele vai precisar fazer reposição maciça. Frequência cardíaca tem que ser maior ou igual a 120, PA menor ou igual a 90, o FAST positivo, FAST é um ultrassom à beira-leito que você faz para ver se tem líquido em cavidade, então, para ver se está perdendo sangue. Isso foi um ferimento penetrante, né? Digamos, uma faca, enfim, algo assim. Então, beleza. Reposição padrão, reposição maciça. Vocês ficaram com alguma dúvida disso? Que eu vou falar do Transamin depois. Mas aí já é... Alguma dúvida de reposição padrão, reposição maciça? Ou deu para entender? Deu para ficar claro? Lembrando que os slides eu vou disponibilizar depois, se não consigo copiar alguma coisa aí. Tudo certo? Beleza, né? É uma coisa que... Peça histórica. Se eu não me engano, posso conferir depois, mas se eu não me engano é peça histórica que eles olham, tá? Mas depois eu posso conferir isso, Ana. Beleza. Mas, novamente, né, isso aí é um parâmetro, assim, que eles ignoram total nas provas. Então, tranquilo, né? E o transamin? Lembrando, transamin é o ácido tranexâmico. E por que eu coloquei transamin? Para vocês fixarem esse outro nome dele, é o nome comercial. Porque, às vezes, cobra pelo nome comercial. Já foi cobrado, assim, na prova da Santa Casa. O nome transamin ao invés de ácido tranexâmico. Então, se você não estiver acostumado com ácido tranexâmico, com transamin, perdão, só com ácido tranexâmico, você pode acabar se enrolando, mas é a mesma coisa. Ácido tranexâmico, transamin. Beleza. Ele é um antifibrinolítico. Quase não sai, né? Antifibrinolítico. Beleza. O que significa ser um antifibrinolítico? Se é um fibrinolítico, ele vai dificultar com que haja formação
ali da fibrinólise, né? Formação de um coágulo e tudo mais. Fibrinolítico. Agora, se eu sou um antifibrinolítico, eu vou retomar a ação. Eu vou ajudar com que haja essa coagulação. Porque ele está perdendo sangue, eu quero que pare, eu quero estancar. Então, vou parar de usar aquele que está impedindo a minha coagulação. Então, é um antifibrinolítico. A ação dele é ajudar a estancar esse sangramento de alguma forma. Beleza. E isso cai, gente, isso cai muito. Até quantas horas é comprovado que ele funciona, que ele é bom? Até 3 horas após o trauma. Até 3 horas após. Então, está em protocolo, está em tudo, que ele ajuda até 3 horas. Não é para usar depois de 3 horas. Na teoria, tá? Até 3 horas após o trauma. Beleza. E como que é feito a administração do transamin? É feito em dose de ataque 1 grama IV, em bolos. O que é bolos? É quando você faz de uma vez. Né? 1 grama, você não vai fazer pingando, né? Tipo em bombas de infusão, você faz de uma vez. Então, em dose de ataque, 1 grama IV, e depois você vai fazer 1 grama a cada 8 horas de manutenção. Então, o transamin é assim. Então, 1 grama IV em bolos, então faz de uma vez, e o outro 1 grama você vai fazendo a cada 8 horas para fazer manutenção. Então, sempre 1 grama, né? Tanto para bolos, no início, quanto para manter ele ali no ácido conexão. Beleza. E também, para finalizar essa parte de choque hemorrágico, nós temos as medidas auxiliares. Uma das principais, né, que está lá no ATLS, é a passagem de sonda vesical. Então, a sonda vesical, ela é muito boa porque ela indica perfusão tecidual e também ela ajuda a controlar, né, ter o controle de reposição volêmica, para ver se... Lembra que eu falei que não pode mandar muito soro para esse paciente? Não pode ficar fazendo a reposição à torta direito? Não pode. Então, como que eu posso verificar se já está bom, se ele já está voltando com a função dele renal normal, se ele está voltando? Eu vou passar uma sonda e eu vejo o débito urinário esperado. Qual que é esse débito urinário esperado? É ali, ó, 0,5 ml quilo-hora, né? Então, em um paciente de 100 quilos, esperaria ali 50 ml a cada hora. Então, eu vou ficar olhando ali nas marcações da minha sonda. Beleza. Agora, mais uma questãozinha aí para a gente treinar, para fixar essa parte. Mandei lá no grupo. Esperar mais um pouquinho. Pronto, né? Então, essa questão, só para a gente fixar, vocês acertaram, a letra D mesmo. Basicamente, as questões, elas abordam assim, tá? Elas vão tentar falar, para chegar na transfusão maciça e administrar o ácido no exame, ele vai mostrar na questão que tudo já foi feito reposição volêmica inicial, aí ele coloca que foi administrado 2 litros de solução fisiológica, né, que é o cristalóide, e essa paciente não melhorou, né? Está com a pressão baixa, está com a frequência cardíaca de 130, né? Então está taquicárdica. E se fosse classificar aqui o choque que ela está, vocês colocariam em quanto? Qual classe aí? Pensando em classificação 2, 3, 4. Só para a gente aproveitar a questão. 3, 4. Quem dá mais? Quem dá menos? Uhum. Exatamente.
Então, a pressão está baixa, pode ser classe 3 ou classe 4. Isso mesmo, Gil. É um 3 que não respondeu à reposição inicial. Porque, olha lá, a pressão está baixa, então só pode ser 3 ou 4. A frequência cardíaca não está acima de 140, né? Não está acima de 140. Choque classe 3. Beleza? Beleza. E também na frequência respiratória, para ser classe 4, é acima de 35. Não precisa decorar isso não, mas é acima de 35 também. É um outro parâmetro que pode ser avaliado. Oi? O Transamin faz, ó, vou voltar aqui, ó. O Transamin faz no choque classe 4. Mas, se ele não, se for um choque classe 3 e ele não estiver respondendo também, você faz. Então, não depende da classe aí. Se precisar de transfusão maciça, ele vai precisar de fazer Transamin. Mesmo com a transferência maciça. Tem outros parâmetros lá, mas esse é o principal. Beleza. Então, gente, de choque hemorrágico é o principal, assim, que eu passei até agora para vocês. Semana que vem a gente vai ver choque classe, as etiologias, né? Então, trauma torácico, abdominal, enfim, mas o choque hemorrágico é isso. Agora a gente vai ver os choques não hemorrágicos, que é uma parte bem rapidinha da aula. Pode falar, Gil. Falar alguma coisa? Não, aqui eu não estou ouvindo. Não sei se alguém está ouvindo. Beleza, pode digitar aí que eu espero. A gente vai falar de choque obstrutivo, vai falar de choque anafilático, que é choque distributivo, né? E também nós vamos abordar um pouquinho de choque cardiogênico. E é bem rapidinho essa parte. Até porque não cai tanto, né? Mas os principais eu vou colocar aqui. Perguntar-se na prática e no que você viu das provas. Nas provas, e na prática, o principal é o choque hemorrágico. Diureia e create, o que eles fazem é avaliar lactato, eles veem bastante lactato, mas eles acabam pedindo os exames, né? Tipo assim, acabam pedindo, eles pedem todo um rastreio, Gil. Então, vão pedir o padrão lá, né? Hemograma, sódio, potássio, ureia, creatinina, vem na gaso. Uhum, vem na gaso. Só aproveitando a pergunta da Gil, é muito interessante isso, porque quando o paciente chega e está suspeitando de choque e vai coletar o sangue, você já coleta, o CPK, nunca vi darem muita atenção, não. Quando eles pegam o sangue do paciente, eles já vão para o laboratório. E já coletam gasometria também, para ver tanto a questão de parâmetros de lactato, se está aumentando, se está com acidose, né, porque aumentou muito o lactato e ácido, quanto a esses outros parâmetros, para ver a questão se esse paciente ele tem problema renal, se tem distúrbio metabólico associado, então eles acabam pedindo esse rastreio. Pega o sangue, já manda para o laboratório e espera o resultado, mas você não vai esperar o resultado para tratar. Se você já está suspeitando de choque, pelos aqueles sinais precoces e tudo mais, você já infunde o cristalóide, se não melhorou, já vai para reposição padrão, se não for choque classe 4, e se não melhorou, reposição maciça e transamin. Né? Então, é essa sequência natural aí que eles fazem. Beleza, e choque obstrutivo, ele também aparece lá na Santa Casa, bastante. Por quê? Basicamente, no choque obstrutivo, o miocárdio está preservado. O miocárdio está preservado. Mas, o grande problema do choque obstrutivo é que o coração não consegue vencer a pressão externa. Assim, Gabriel, como assim, né? Não consegue vencer a pressão externa. É porque tem duas etiologias principais, e aí na aula que vem eu vou falar delas, né, mais detalhado, mas tem duas etiologias principais relacionadas com choque obstrutivo, que é o tamponamento cardíaco e o pneumotórax hipertensivo. Então pensa assim, o coração, ele é revestido por duas membranas, a mais colada a ele, que é o, como que é? A pericárdio. Pericárdio visceral, e a mais externa, que é o pericárdio parietal. Beleza. Se eu tenho, por algum motivo, um acúmulo de sangue entre essas duas membranas, e dependendo da quantidade, eu tenho o que se chama de tamponamento cardíaco. E olha só, se eu começo a ter muito sangue nessa região, os meus átrios começam, lembrando que os ventrículos são bombadões, né, são fortões. Mas os átrios, eles são muito frágeis, são moles.
Então, eles são mais suscetíveis a sofrerem a ação dessa pressão externa. Então, se eu estou com uma pressão externa grande em cima dos meus átrios, eles vão meio que dar uma colabada. Vai dificultar a entrada desse sangue que está vindo da minha veia cava superior e inferior. Ou seja, no choque obstrutivo por um tamponamento cardíaco, esse paciente ele tem diminuição de débito, não é porque ele está perdendo sangue, é porque o sangue não está conseguindo chegar, porque ele está com tanta pressão, tipo assim, é como se estivesse com muita pressão na entrada. Pensa num show, né, que ao invés de estar um portãozão aberto assim para todo mundo entrar, que seria o sangue entrando lá no átrio direito, o portão está fechadíssimo. O portão está uma fresta, então passa pouco sangue. Se passa pouco sangue para o átrio direito, passa pouco sangue para o ventrículo direito. Passa pouco sangue para o átrio esquerdo, pouco sangue para o ventrículo esquerdo e pouco sangue para a circulação sistêmica. E quando eu falo do ventrículo esquerdo para a circulação sistêmica, eu estou falando do volume sistólico. Lembrando lá, o volume sistólico ele faz parte do débito cardíaco. Débito cardíaco é volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Eu diminuindo o meu volume sistólico, ou seja, o volume que está saindo do meu coração, eu diminuo minha pressão. Então, o paciente ele pode ter um choque obstrutivo. Então, o meu cardio ele está preservado. Aqui é um outro cenário. O meu cardio ele está preservado, eu não estou perdendo sangue. O problema é que eu estou acumulando sangue para trás, porque a porta está fechada. Ou não está fechada, mas está muito difícil de entrar sangue ali. Tanto é que a gente vai falar de tamponamento cardíaco, tem os sinais de congestão. A jugular fica estendida, e pode ter um tantão de sinal que é o prejuízo do sangue ficar acumulado para trás. Isso aí tema da aula que vem. E pneumotórax hipertensivo. Digamos que o paciente levou uma facada, isso acontece direto, né? Lá na Santa Casa chega direto na área vermelha, o paciente levou uma facada e aí o ar começa a entrar, né, do meio externo para o meio interno e começa a desviar todas as estruturas para o outro lado, dependendo do grau do pneumotórax hipertensivo. E se eu começo a desviar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz. Se eu começo a desviar a minha anatomia normal de veia cava superior, veia cava inferior, chegando no meu átrio, eu também vou ter dificuldade de entrada de sangue, porque as estruturas estão comprimidas. Imagina, ela é retinha aqui, aí está toda torta. O sangue vai ter dificuldade para fazer esse trajeto e entrar no átrio. Por isso que, no choque obstrutivo, por que está obstruído? Está obstruído ou está tamponado, ou está com pneumotórax, tem outras etiologias, mas essas são as principais, está obstruindo o sangue de circular para o corpo. Aí eu tenho a mesma coisa, eu tenho sinal de hipoperfusão, eu tenho taquicardia, porque o meu corpo vai tentar compensar, mas mesmo cenário, só a etiologia é diferente. E aqui eu tenho a hipotensão, indo para a última parte aqui, né, da imagem, a hipotensão secundária à redução do volume sistólico, que foi o que eu expliquei, né? Beleza. Alguma dúvida de choque obstrutivo? Ele é bem tranquilo se cair dessa forma assim, tá? Em relação a quais são as principais etiologias. E como reconhecer. Mas como reconhecer é a aula que vem, sobre o B do ABCDE. Bem tranquilo, né, gente? Alguém tem alguma dúvida disso, do choque obstrutivo? Vou esperar vocês responderem, mandar alguma coisa no chat aí. Beleza, né? Sim. Não. Negativo. Da mesma forma, ele tem mecanismo compensador. Da mesma forma, ele pensa, ô Vini, o sangue está chegando menor, em menos quantidade para as periferias. Por mais que a pressão aqui vai ser mais precoce do que lá no hipovolêmico, o que vai mais indicar vai ser a frequência cardíaca e a má perfusão tecidual. Porque ele caindo a pressão, vai começar a aumentar a frequência cardíaca. E aí a pressão pode ficar até que regulada ali, porque diminui o volume sistólico, aumenta a frequência cardíaca. Aí a pressão vai ficar meio que normal. Diminui o volume sistólico, aumentou a frequência cardíaca. Mas chega uma hora que você vai olhar, cara, a frequência cardíaca está alta. Por que está alta? Vai olhar, a perfusão está baixa. Entendeu? Deu para entender que acaba sendo mecanismo compensatório da mesma forma. O volume sistólico diminui, a frequência cardíaca aumenta. PA inalterada no começo, né? Até que essa frequência cardíaca não aguenta o suficiente para manter a PA, e aí a PA começa a despencar também. Beleza. Então, bora para o próximo, e já está acabando a aula. Choque cardiogênico. Aqui é falência de bomba. Choque obstrutivo não é falência de bomba. Aqui no choque cardiogênico é falência de bomba cardíaca. As principais causas, ou a principal causa é a contusão miocárdica direta.
Então, o paciente que, sei lá, deu uma pancada no volante do carro, estava sem cinto, deu uma pancada com o peito no volante do carro, no guidão da bicicleta, da moto, num poste, enfim, é falência de bomba cardíaca. Como que eu faço para reconhecer choque cardiogênico? O paciente pode estar com hematoma em região anterior de tórax, então no externo aqui, pode estar com fratura e afundamento de externo, ele pode ter dor torácica anginosa e até arritmias, tá? Então, é um paciente que está chocado, porque ele teve uma contusão miocárdica direta, e isso vai dificultar, da mesma forma, o meu ventrículo contrair. Vai dificultar meu ventrículo contrair, vai diminuir o volume sistólico, minha frequência cardíaca vai aumentar de novo, minha pressão no começo vai manter inalterada, depois a pressão vai despencar novamente. Isso é choque. O paciente está chocado. Sinais precoces, depois sinais tardios. Mas aqui a etiologia é outra. Etiologia pancada. Tem falência de bomba cardíaca. O obstrutivo não tem falência de bomba cardíaca. O miócito, o cardiomiócito está tranquilinho, está de boa. Mas aqui não. Aqui ele foi lesado, então áreas do meu coração estarão com dificuldade para exercer a sua função. Então, pode ter dificuldade para fazer ritmo cardíaco normal, por isso que pode ter arritmia. Ele pode ter lesões isquêmicas, por isso a dor torácica anginosa. Inclusive, a troponina pode até aumentar. E pode ter fraturas, né? Pode ter crepitação quando você toca no externo, enfim. Então, esse é o choque cardiogênico. Quando cai na prova, eles querem saber isso. Como você reconhece? Beleza. Para finalizar, o choque distributivo. Isso aqui também, às vezes, é cobrado em prova só para a gente entender o principal, porque isso aqui é o diferentão. Choque neurogênico. O choque distributivo, ele pode ser neurogênico, ele pode ser anafilático ou séptico. Tá? Tem essas três etiologias dentro do choque distributivo. Então, beleza. Pensando em choque distributivo neurogênico. Se eu tenho uma lesão medular alta, acima de T6, tem literatura que fala acima de T7, eu vou ter perda do tônus simpático. E aqui entra o pulo do gato. Peraí, que eu vou perder meu tônus simpático. E assim, isso vai gerar o quê? Vasodilatação. Lembrando da forma da pressão arterial. Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Se eu não consigo fazer uma vasoconstrição adequada, a minha resistência vascular periférica, o que vai acontecer com ela? Opa, vai cair. Meu vaso vai começar a ter vasodilatação. Tem um queda da minha resistência vascular periférica. E se cai a minha resistência vascular periférica, a minha pressão cai. Aqui é um caso diferente. Por quê? Eu não tenho taquicardia compensatória. Olha lá, Vini. Eu não tenho taquicardia compensatória. Por quê? Meu sistema nervoso simpático está lesionado. Era ele que atuava ajudando a equilibrar a minha pressão. Então, a diferença do choque hemorrágico para o choque neurogênico é que a frequência cardíaca ou é normal ou é bradicardia. Olha que loucura. E por isso que eles gostam de cobrar em provas aqui. Porque é o único que é diferente. Coloca uma situação que o paciente está chocado, vítima de trauma, e a frequência cardíaca dele, você vai olhar assim e falar assim, cara, mas a frequência cardíaca está bradicárdio, está normal. Você já pensa, ixi, será que ele teve lesão de nervo? Aí a questão vai te dar alguns indícios que ele teve lesão de nervo acima de T7 ou T6. Extremidade, elas aqui são quentes e pegajosas. Lembrando, eu não vou. Por que quente e pegajosa, né? Eu não vou conseguir ter aquilo que eu conseguia anteriormente, que era fazer vasoconstrição e mandar para cérebro e coração. Se eu for fazer reposição de fluidos, eu coloquei até um balde aí, não vai adiantar nada. Ele não responde. Por quê? Ele está vasodilatado. Tá com, é muito grande, o vaso dele tá grandão. Se você coloca o volume, não importa. Ele não responde. Ele vai responder que a droga vasoativa é a única situação de choque que a gente vai usar a droga vasoativa. Noradrenalina, né, dobutamina. É a única situação. Os outros a gente fazia cristalóide de sangue, nem pensava em droga vasoativa. Agora, aqui não. Aqui é uma situação que eu preciso. E por que eu preciso usar uma droga vasoativa? Porque eu preciso que essa droga ela vá lá no coração e estimule ele. Por quê? O meu sistema nervoso simpático foi lesionado. Ele já era. Então, choque neurogênico, choque distributivo neurogênico. Ele não tem taquicardia compensatória.
Vocês têm que gravar isso. Não tem, porque lesionou simpático. Lesionou simpático, já era. Eu vou ter que fazer tratamento com drogas vasoativas. O choque distributivo séptico. Basicamente, tudo que a gente pensa, eu falei, né? Choque hemorrágico, perda de sangue, perda de volemia, beleza. Choque obstrutivo, está com dificuldade para o sangue chegar no coração, não tem lesão de cardiomiócitos, ele só está com dificuldade para entrar, tamponamento e pneumotórax. Falei disso aí para vocês. Falei de choque cardiogênico já é um choque que ele vai ter lesão de cardiomiócitos, então eu vou ter dificuldade para exercer minhas funções normais, então, beleza. Agora estou falando do choque distributivo. O que caracteriza o choque distributivo? Essa vasodilatação exagerada. Se for de origem neurogênica, é porque eu lesei nervo simpático. Se for origem séptica, é porque a minha infecção, a infecção que o meu paciente estará em curso, ele vai fazer com que haja liberação de citocinas e de algumas substâncias que vão vasodilatar esses vasos. Então, a vasodilatação excessiva por resposta à infecção. Ele não está perdendo sangue, não teve lesão traumática do coração, não é porque o sangue não está conseguindo chegar como no obstrutivo, ele é distributivo, é vasodilatação excessiva em resposta à infecção. Então, teve uma lesão de víscera oca e demorou, isso aqui é raro, tá? Choque distributivo séptico. Ele é raro, porque ele tem que demorar, tem que ter alguma lesão, ou o paciente já está infectado, e tem que ter um tempo em curso para que o corpo perca, entre aspas, e tenha essa vasodilatação excessiva. Então, o ATLS ele deixa bem claro isso, que a vasodilatação excessiva, o choque séptico, ele é raro. Ele acontece nessas situações, as questões elas vão colocar isso, que teve um atraso de atender esse paciente. Eles ou víscera oca ou ele já tinha infecção. E junto a isso, atrasou no atendimento. Beleza. Para finalizar, choque anafilático. Então, é um choque distributivo anafilático. A mesma situação. Teve uma exposição a algum alimento, alguma picada de inseto, alguma coisa que esse paciente é alérgico, ele vai fazer uma vasodilatação excessiva. Como? Por conta de histaminas que são liberadas, e isso faz vasodilatação. Os meus vasos vão ficar vasodilatados. E, novamente, se vasodilata, o grande problema disso, por que dá choque? Vasodilata, eu tenho que a minha resistência vascular periférica, ela vai diminuir. E a pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Se eu diminuo minha resistência, eu diminuo minha pressão. Claro que no começo eu vou tentar compensar, se eu tiver sistema nervoso simpático. Eu vou tentar compensar com taquicardia e com uma perfusão indo para as áreas centrais, né? Então, vasoconstrição. Então, isso também tem que pensar. Aí depois, a pressão começa a despencar também, por conta dessa vasodilatação excessiva. Beleza, para a gente finalizar, caiu na Santa Casa ano passado. Vou mandar lá no grupo. Uma questão muito bobinha, né? Essa aí. Mas caiu na Santa Casa no passado. Pode cair de novo ou cair os outros tipos de choque. Só para vocês perceberem que eles se importam com reconhecimento se é choque cardiogênico, se é obstrutivo, séptico, hipovolêmico ou choque neurogênico. Então a gente precisa ter essa base de conhecimento que eu dei teórico para responder esse tipo de questão. É isso, aula bem curta, mas bem focada para a prova da Santa Casa e também, né, para a vida, assim, de certa forma. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou só parar a gravação aqui, rapidinho, e eu já respondo.